ao verso 50. Nós vamos fazer a leitura desse texto. O tema para essa noite é o amor que nasce no perdão. O amor que nasce no perdão. A ideia central, irmãos, do texto de hoje que vamos meditar: só amamos a Deus de verdade quando enxergamos a profundidade do nosso pecado. Vou repetir: só amamos a Deus de verdade quando enxergamos a profundidade do nosso pecado. Só vamos amar a Deus verdadeiramente quando nós enxergar o nosso estado de pecaminosidade. Eu costumo dizer que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, é como se nós estivéssemos, a palavra diz, não ilustrativamente, mas que nós estávamos em trevas em outrora. E em trevas, meus irmãos, né, você pode cair na lamaçal, você pode estar todo sujo, você pode até sentir um cheiro de lama, mas você não se enxerga. Você não consegue ver a tua veste está suja ou não. Então eu costumo dizer que quando nós estamos mais perto de Jesus, que é a luz para os nossos caminhos, que é a luz que nos ilumina, nós conseguimos enxergar essa sujeira. E vamos vendo que Jesus vai nos limpando. E cada vez que nós vamos chegando mais perto, nós vamos vendo a nossa pecaminosidade e a perfeição de Cristo. E nós vamos sendo limpos por Ele. Então a ideia é essa, meus irmãos, que nós só amamos a Deus de verdade quando enxergamos a profundidade do nosso pecado. Ou seja, quanto mais próximo de Jesus, nós precisamos ter uma avaliação melhor de nós mesmos. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós vemos que nós somos falhos. E eu quero ler aqui com os irmãos, pelo menos aqui, um verso, para nós orar. Vamos ler o 36, que diz assim, Lucas 7, 36, você pode acompanhar aqui também pelo nosso telão, diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo disse que a tua palavra de forma alguma volta vazia. Nós sabemos que essa noite, Pai, essa palavra que vai ser ministrada, Senhor Deus, a tua palavra, ela vai gerar em nós, Senhor Deus, amor, temor, salvação, paz, tranquilidade. Senhor Deus, e nós pedimos que o Senhor venha curar as nossas feridas através dessa ministração. Que o Senhor venha nos confrontar, que o Senhor venha clarear, trazer clareza para nós, entendimento da profundidade, quem sabe, do nosso pecado perante ao Senhor. Senhor Deus, que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor está aqui pronto hoje a nos perdoar, com os braços abertos para nos abraçar. Pai, então que nós possamos essa noite, Senhor Deus, meditar nesse texto, tirar boas aplicações para a nossa vida diária, Pai, o nosso cotidiano diário, Senhor Deus. Assim também eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Irmãos, o primeiro de todos os mandamentos, a gente sabe que era amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é um mandamento que quase que, vamos dizer, aqui no Brasil, acho que todos conhecem. Não precisa ser verdadeiramente um cristão, mas quase todos nós conhecemos que o primeiro mandamento e o mais importante ordenança para nossas vidas é essa: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus deve ser então o centro de tudo que tudo que nós fizemos deve ser o centro. Deus deve estar no centro de tudo que nós fizemos. Agora a pergunta é: será que realmente eu e você amamos a Deus? A primeira pergunta que eu faço: até onde você, até onde eu iria por amor a esse Deus? Até onde nós iríamos? Será que se hoje pedisse para você largar tudo, você seria capaz, por exemplo, de abrir mão dos seus sonhos, dos teus planos, que você já fez para a tua vida, e se dedicar, quem sabe, deixar o conforto da tua casa, se dedicar numa missão na África, que é o mais conhecido que todo mundo fala, né? A missão na África. Ou quem sabe não muito isso, uma missão no Treviso. Abrir mão, Deus fala assim, ó, abre mão de tudo que você faz uma missão. Não precisa ir muito longe, é aí na tua casa, é aí na tua cidade. Será que nós estaríamos dispostos de abrir mão dos nossos planos e sonhos para atender o chamado de Deus? Será, meus irmãos? Será que nós abriríamos mão de tudo, do nosso conforto, para isso? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer a nós mesmos, para que nós venhamos analisar nós mesmos até a profundidade e a intensidade que nós temos de convivência e de amor com Cristo. Até onde nosso amor pode nos levar. E nós não precisamos ir tão longe, meus irmãos. Como você demonstra o seu amor a Deus na sua vida cotidiana? A sua devoção diária se resume, quem sabe, de uma oração rápida de 15 segundos? Ou você realmente se dedica tempo para estar na presença de Deus? Para conversar com Deus, dedica tempo para a oração,
separa um tempo e fala no teu dia, não, esse tempinho aqui eu vou tirar para orar. E é um tempinho, eu estou falando de um tempinho, porque nós temos um dia bem longo. Mas você tira um tempo. Você participa dos cultos semanalmente? Você busca mais estar na presença do Senhor? Envolve-se, quem sabe, nas atividades e serviços do seu reino? Porque quando a gente fala de igreja, meus irmãos, a gente pensa muito na ideia de uma placa como igreja, ou na ideia organizacional, né? Ah, a igreja tal. Então eu vou lá servir, eu vou lá me envolver como se tratasse de uma empresa, um trabalho, um emprego, um favor. E não é isso que Deus espera de nós. Como que nós se dedicamos no seu reino? É por interesse? É por obrigação? É por amor àquele que nos salvou? É por Ele nos amar e nós retribuímos esse amor em serviço? Como nós estamos se envolvendo ativamente no serviço do reino? Ou será que nós esperamos ser servido e não servir? Porque a ideia é quanto mais próximos de Cristo nós estamos, irmãos, mais o desejo vem ao nosso coração de servir a Ele. Mais vem esse desejo, ainda que seja difícil. Às vezes você fala, mas eu sou envergonhado, fala em público, eu sou envergonhado para isso, eu sou envergonhado. Mas pode ter certeza que Deus te deu no mínimo um dom. No mínimo um dom você tem, se não mais do que um. E o principal deles é o dom do serviço, de amar. E se você ama a Deus e você ama os seus irmãos, você serve em alguma área. Em várias, então você precisa realmente colocar em atividade esse dom. E quanto à santidade, ela permeia todas as áreas da nossa vida? Ou só está presente quando as pessoas estão perto? Quando ninguém está vendo, quem sabe lá sozinho você fala tantas besteiras, né? Na frente de todo mundo tem uma boca santa, né? E não fala nada, e se alguém falar, repreende. Mas quando está sozinho, quem sabe a boca fala muitas coisas ruins, e a boca fala do que o coração está cheio. Essas perguntas simples, irmãos, nos ajudam a refletir o quanto realmente amamos a Deus. São perguntas quase que ofensivas para nós, mas precisam ser feitas. Será que nós amamos realmente a Deus tanto assim? Essa análise aqui é essencial para nós. Pois infelizmente, irmãos, muitos que se dizem cristãos não amam a Deus de verdade, mas a si mesmos. Buscam Jesus, participam de uma igreja, mas não por amor a Ele, mas por interesse próprio, esperando apenas os benefícios que Ele pode oferecer. E se esse é o seu caso, essa noite é um tempo de arrependimento. Então essa noite isso tudo vai mudar. Por isso que a palavra de Deus nunca volta vazia. Porque é uma forma que Deus chama a nossa atenção para falar, ei, para, atenção. Acende-se um sinal vermelho para você pensar no que você está buscando em Deus. Será, sinceramente, meus irmãos, então, que estamos buscando ao Senhor por interesse? E Jesus, meus irmãos, conhece o seu coração, então não adianta tentar enganar a Ele ou a si próprio. Ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Muito mais que nós mesmos. Então não adianta nós tentar enganar Ele ou se enganamos a nós mesmos. Porque Ele conhece, Ele nos criou. Ele conhece nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Sei lá o que você pode estar pensando, eu posso chutar aqui alguma coisa, mas Ele sabe. Ele sabe assim, cada pontinho do que você está pensando agora. Então Ele sabe de tudo isso, meus irmãos. Então será que nós estamos se enganando a nós mesmos? Você realmente ama Jesus sobre todas as coisas? Talvez ao refletir você perceba que não ama como deveria. E agora, o que fazer para amar mais Jesus de verdade? Hoje nós vamos ver a história contada por Lucas aqui então, que contrasta a vida de um religioso com a vida de uma mulher pecadora. E nós vamos ver mais para frente que essa mulher se tratava de uma prostituta. Vamos ver o contraste aqui desse religioso com essa mulher pecadora. Vamos meditar nesse texto então, nessa porção agora do texto, extrair aqui boas aplicações, meus irmãos, práticas para a sua vida, para a minha e para a sua vida. E o primeiro que nós vamos ver é esta mulher arrependida, que nós lemos ali em Lucas 7, versículo 36, que está aqui na tela. Nós vamos refletir sobre isso, sobre esse primeiro ponto, sobre essa mulher, uma mulher arrependida. Na semana passada, a gente refletiu aqui e meditou sobre a história de Zaqueu. Aquele homem que foi transformado, teve a vida dele transformada, quando hospedou Jesus na casa dele. Ele teve a vida dele mudada. Hoje nós vemos então, vamos ver Jesus aceitando um convite de um fariseu, para jantar na casa dele. Vamos ver esse homem aqui
que chamou Jesus para jantar na casa dele. Agora, qual seria a motivação desse homem? Porque Jesus, quando encontrou Zaqueu, ele falou para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, que hoje convém eu estar na tua casa, eu ir na tua casa. Eu vou lá, pousar na tua casa. Agora esse homem aqui não, esse fariseu convidou Jesus para estar na casa dele. E Jesus aceita então esse convite. Mas qual será a verdadeira intenção desse homem agora? Qual será a motivação? A Bíblia não esclarece, meus irmãos, mas logo nós veremos que a primeira coisa, ele duvida que Jesus seja verdadeiramente um profeta, ou seja mesmo filho de Deus. A primeira coisa que ele tem é uma dúvida. E como fariseu, ele provavelmente procurava brechas para acusar Jesus. Porque os fariseus eram uma classe de religiosos que eles tinham uma exclusividade com eles. Eles tinham um problema muito sério, Jesus tratava com eles sempre. Jesus chegou a chamar eles de sepulcro calhado. João chamou eles de raça de víboras, cobras. E eram religiosos da época. Mas por que então Jesus tratou com eles assim um túmulo? Sepulcro calhado é um túmulo branco, perfeito por fora. Tu vai lá, tem azulejo, mas se tu abrir ele, Jesus trata eles assim, diz: olha, por dentro só tem podridão, tem ossos aí e cheira mal. Quer dizer, por fora eles eram perfeitos, aparentemente religiosos perfeitos. Eles andavam bem na presença de todos, mas nos bastidores não era assim que a vida deles seguia. Nos bastidores, numa vida secreta, eles não tinham essa vida de santidade. Então, provavelmente, esse homem duvidava que Jesus verdadeiramente era, assim, o Filho de Deus, ou que um profeta. Então, a ideia dele, quem sabe, ele era acusar Jesus a ser um falso profeta. Chamar Jesus ali para ver se descobria alguma brecha. E ainda no verso 37, no capítulo 7, diz assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Então, no meio daquele jantar, meus irmãos, surge uma surpresa inesperada. O fariseu chamou Jesus para acusar Jesus. Chamou Jesus para dar uma analisada e ver se ele descobria alguma coisa. Quem sabe numa conversa, quem sabe alguma atitude de Jesus. Mas chegou alguém que não estava convidado para a festa, não estava convidado para aquela janta. A palavra diz que veio uma mulher, então aqui no verso 37 nós vamos ver que uma mulher pecadora da cidade, sabendo que lá ele estava jantando na casa do fariseu, ela foi lá. E ela não foi de mão vazia. A palavra diz que ela levou um frasco, e essa mulher aqui, todos os evangelhos vão falar essa história dessa mulher. Ela vai com um frasco agora de grande valor, até tem eu não sei qual deles aqui, assim, literalmente vou falar para os irmãos, eu vou talvez estar errando, mas um dos evangelistas aqui que escreve o evangelho, de um dos 3 evangelhos, vai falar que até o cobrador, né, que era o cara que cuidava do caixa, que era Judas, falou que não, é um desperdício quebrar esse perfume aí, porque era de grande valor. Mas essa mulher, ao ouvir então, ela vai à casa desse homem, essa visita inesperada chega até a casa desse homem, e Lucas aqui nos informa, meus irmãos, que essa mulher não era simplesmente somente uma pecadora. Embora o texto não detalhe aqui, o termo pecadora para aquela época era tratado como prostituta. Então essa mulher não era simplesmente só a ideia de uma pecadora, de ter pecados, mas a ideia deles era ter Lucas usa um eufemismo que a gente costuma dizer, que é uma palavra mais branda para uma coisa mais pesada. Para você entender, faleceu um ente querido da tua família, ninguém vai ligar para você e falar assim: ó, fulano morreu. A pessoa fala: ó, fulano faltou, fulano faleceu, a gente perdeu. Então, fala isso, não se fala, isso é um eufemismo, usar uma palavra mais branda para algo mais pesado. Então aqui, a palavra pecadora é um eufemismo para prostituta, para não acusar e não ficar tão claro isso. Mas então, imagine essa situação, meus irmãos, uma prostituta entrando na casa de um fariseu. O cara todo religioso, todo certinho. Eles respeitavam as leis de Moisés e mais um monte de lei que eles mesmos ali tinham criado. Leis cerimoniais. Eles coavam o suco, eles coavam a água, não podia ter nada, nenhum mosquitinho e tal. Eles tinham várias coisas, lavavam as mãos, eles não isso. E até Jesus fala, para eles que não precisa se preocupar em lavar as mãos, porque eles até retrucam, falam assim: seus discípulos não lavam a mão. Não. O problema não é o que entra. O que entra vai para o ventre e logo sai do corpo. O problema é o que sai da boca de vocês. O que sai da boca de vocês é que mata.
Então, para vocês verem que eles se preocupavam tanto com o que entrava, mas não se preocupavam com o que saía. Com as palavras que saíam, porque as palavras mostravam que o coração deles estava cheio. Então agora imagina, irmãos, o impacto agora essa prostituta entrando na casa do fariseu, sem ser convidada ou anunciada. Mas isso, irmãos, para ela era pouco ela importava. Ela não estava se importando, pois ela estava determinada a encontrar-se com Jesus. E aquele que entende, irmãos, que precisa de um encontro com Jesus, não precisa de muitos convites. Talvez ninguém convidou ela ali, na verdade ela não foi convidada. Mas ao ouvir falar que lá estava Jesus, ela foi. Não precisou ser arrastada para aquele lugar. Aquele que sabe realmente que precisa de Jesus, ele sabe que o que ele mais precisa está em Jesus. Então ele busca Jesus, ele ora a Jesus, ele adora Jesus. Então essa mulher, irmãos, ao ouvir que lá estaria jantando Jesus, ela vai até a casa do fariseu. Ela vai até lá naquela casa. E ela foi lá ter um encontro. Mas ela não foi de mãos vazias, como eu falei, mas ela foi levando, a palavra diz, um frasco de alabastro cheio de perfume. Esse frasco, irmãos, era como se fosse um frasco de gesso, né? Feito de gesso. Então, para tirar essa essência de dentro, não dava para abrir uma tampinha, ou que nem a gente tem hoje, que tem um sprayzinho, né? Passa o perfume. Não, tinha que ser quebrado. Então, essa essência era guardada, essa essência era cuidada, porque ela era feita e lacrada ali. Então, por isso que a palavra diz que ela foi lá e quebrou aos pés de Jesus. A palavra fala em Marcos, fala isso no capítulo 14, verso 13. Ele fala que ela foi até Jesus e quebrou. Puder botar para mim, Karina, Marcos 14, 3. Olha o que diz. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, um leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então aqui, Lucas não fala sobre isso, mas Marcos traz uma clareza maior para nós, que ela vai, leva e quebra esse perfume, porque ela precisava ser quebrado para derramar. Então muitas vezes, irmãos, nós precisamos às vezes ser quebrado também, para se derramar, porque há uma relutância dentro de nós. E olha só o que diz o verso 38 agora de Lucas, o capítulo ainda 7, 38. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Na época, irmãos, as mesas não eram como as de hoje. Nós temos as mesas, nós sentamos na cadeira, bem confortável, né? Claro que lá para eles também era um conforto, que era costume deles, né? A gente costuma ver na internet esses vídeos dos indianos trabalhando, eles trabalham sem chinelo, né? A crocadinha o tempo inteiro. Se eu ficar crocado daquele jeito meia hora, minhas pernas morrem, né? Eu caio sentado na hora, começa a formigar. Mas enfim, naquela época, irmãos, essa ideia de uma mesa, eles sentados jantando, era uma ideia de uma almofada. Era uma mesa baixinha. Essa mesa baixinha tinha uma almofada no chão. Eles sentavam nessa almofada e ficavam com os pés meio de lado, assim, o braço esquerdo encostado na mesa, apoiado na mesa, certo? E a mão direita aqui para comer, né? A mão direita liberada. E eles aqui, encostado, apoiado na mesa aqui, conversando. Então o que acontece? Por isso que ela chega por trás, a palavra diz de Jesus. Porque se a gente for olhar para a lógica, ela fala assim, não, mas peraí, como é que ela chegou por trás? Jesus estava sentado e ela chorava nos pés de Jesus como? Então essa é a lógica, meus irmãos. Né? Jesus estava com os pés assim, e ela chorava nos pés de Jesus, e ali ela também secava com seus próprios cabelos, então ela estava ali secando, e esse momento, então, fala que ela também ungia com o perfume que ela carregava. Mas agora a pergunta é, meus irmãos, por que ela faria isso? Por que essa mulher enfrentaria tantas barreiras? Ela nem foi convidada para ir lá, primeira coisa. Já tinha um preconceito contra ela, naquela cidade. Talvez ela era bem conhecida daquele lugar. Talvez até o fariseu conhecia ela. Agora imagina, por que ela enfrentaria tudo isso? Sair do conforto dela, eu sei lá de onde que ela estava, naquele momento, pegar algo de valor para ela, que ela estava guardando por quanto tempo, vai se saber. Pegar algo de valor, ir até aquele lugar, ser achincalhada no caminho. Quem sabe lá mesmo, muitas pessoas já não receberam bem, cara feia para ela. E ela entra sem ser convidada. Mas por que será, meus irmãos, será que ela faria isso tudo? Tudo indicava, meus irmãos, que essa mulher era uma mulher arrependida de seus pecados.
que nós podemos ver, a primeira coisa aqui, que ela estava arrependida dos seus pecados, e ela estava cheia de gratidão, porque Jesus representava tudo isso para ela, o perdão dos seus pecados. Então por isso, talvez que essa mulher foi até lá, até Jesus, e com certeza essa é a melhor explicação, não tinha uma outra explicação. O maior benefício que ela estava recebendo ali era o perdão dos seus pecados, era o fardo que ela carregava, e a palavra diz, Jesus diz que os fariseus, os religiosos da época, estavam fardos pesados no ombro do povo. Eles não entravam no reino de Deus e não deixavam o povo entrar, porque fazia uma porta tão estreita que não passava eles e ninguém passava. Então o povo não conseguia carregar, então essa mulher já tinha um fardo nas suas costas. Além do seu pecado, ela tinha um fardo que era colocado dia após dia nas suas costas. Agora, apesar então de ser conhecida como pecadora, ela estava aqui então demonstrando o seu arrependimento e desejava oferecer o melhor a Jesus, como uma oferta de gratidão. Provavelmente ela estava aqui respondendo a um convite que Jesus fez nas multidões, quando ele estava ainda pregando. E você vai lembrar, Mateus 11, verso 28 e 30. Olha o que diz. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Com certeza, meus irmãos, essa mulher em algum momento ouviu essas palavras de Jesus, assim como eu e você também ouvimos as palavras de Jesus. Talvez um dia você estava com um fardo leve nas costas, que a religião já tinha colocado sobre você, e você não conhecia o evangelho da graça que está sendo apresentado para você, e para essa mulher nessa noite. Você andava com fardo nas costas, e um dia ele falou, vem a mim, está cansado, está sobrecarregado? Vem a mim, que eu vos aliviarei. Essa mulher então provavelmente, tomada pela culpa da sua vida já pecaminosa, aquela mulher provavelmente carregava, como eu falei, um fardo muito pesado aos seus ombros. Os fariseus ensinavam então, meus irmãos, que a salvação eterna era conquistada mediante esforço. Eles não entendiam o evangelho da graça. Eles não aceitavam o evangelho da graça, porque eles queriam ter um pouco de mérito na sua salvação. Ou seja, eles queriam que tivesse, vamos simplificar aqui, Deus viesse até nas nuvens e eles vão até na nuvem, entendeu? Aí Jesus, Deus, eu vou ser salvo, mas é assim, ó, Deus vai vir só até ali na nuvem, vai ficar dali, ali tem um aeroporto, eu tenho que pegar um avião aqui, pagar a passagem, trabalhar para isso, tudo, daí eu vou, aterrizo lá na nuvem, e aí eu estou no céu. Daí dali para frente é com Deus. É meio caminho. Eu ando caminho, metade, ele anda. Era isso que os fariseus diziam. Que eles precisavam meio que comprar uma passagem, pagar uma passagem. Eles precisavam fazer coisas boas para herdar a salvação. Era isso que aqueles homens faziam, que aqueles homens ensinavam. Os fariseus ensinavam. Que deveriam obedecer todas as leis de Moisés e assim seriam merecedores da salvação. E por causa disso, eles eram muito zelosos com a sua reputação, como eu falei. Perante as pessoas, eles eram zelosos, porque eles precisavam demonstrar que eles estavam se salvando. Se eles pisassem fora da faixa, como a gente diz, pronto. Então, eles mostravam uma religiosidade falsa. Porque mesmo que eles falassem que não estavam pecando perante o povo, no seu pensamento ele já pecava. Jesus disse isso, não há um que não peque. E aquele que diz que não peca é mentiroso, porque já pecou. Porque mentiu. Então esses homens pregavam isso, ensinavam isso, que eles precisavam ter uma reputação. Zelosos, eles eram à frente de todos os que viam. E eles procuravam colocar em prática cada mandamento da lei de Moisés. No entanto, Jesus frequentemente os repreendia. Repreendia eles, chamando eles de hipócritas. Pois embora eles buscassem uma obediência exterior, o seu interior era podre e corrupto. É o que Jesus falava deles. E essa era provavelmente a perspectiva dessa mulher. Ela olhava para esses homens e falava, eles são perfeitos demais. Eu nunca vou chegar nesse nível. Eu nunca vou alcançar esse padrão. Por isso que o fardo se tornava pesado. Por isso que se tornava pesado ser salvo. Se tornava pesado morar no céu. Se tornava pesado ser um cristão. Porque eles falavam, vocês têm que fazer isso, 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 isso. As pessoas falavam, não consigo guardar sábado. Não, tem que guardar o sábado. A lei de Moisés tem que guardar sábado. Tá, beleza, então, eu vou tentar guardar o sábado. Aí sábado é o que Jesus falou, cai no novilho lá, os caras só tem uma ovelhinha, cai a ovelhinha no valo.
Eu falava, só tem essa ovelhinha. É sábado, não posso trabalhar, não posso fazer nada. Ah, não. Ah, Deus, me perdoe. Mas eu sou obrigado a salvar essa ovelhinha, senão semana que vem nós não temos nem o que comer. Ele lá salvava, pecou. Ele falava, pronto, não sou mais digno. Só esses caras conseguem. Os caras já eram de uma elite, os caras já tinham um dinheirinho guardado, os caras já estavam dominando tudo, então eles podiam guardar o sábado, guardar uma semana se quisesse. Essas eram as leis que eram colocadas para o povo seguir. Por isso que não há quem consiga, meus irmãos, não há quem consiga. Eu costumo dizer que hoje ainda existe uma falsa religião que diz que tem que guardar o sábado. Ai não, tem que guardar o sábado, se não guardar o sábado não vai para o céu. É o seguinte, pergunta para esse cidadão se ele não vai abastecer no posto de gasolina ali. O irmão está ali trabalhando, passa ali o cidadão. Não, hoje eu não estou trabalhando, hoje estou guardando o sábado. Mas o irmão está trabalhando. Aí tem que abastecer teu carro. O filho fica doente, leva no médico, vai na farmácia. Todo mundo trabalha, menos ele. É a ideia dos fariseus. Os fariseus eram assim, eles demonstravam uma coisa tão pesada que ninguém conseguia cumprir. Mas voltando aqui para o texto. Essa provavelmente era a perspectiva dessa mulher. Ela olhava então para esse pessoal e imaginava que jamais conseguia ser merecedora das bênçãos de Deus. Jamais ela conseguiria ter a salvação, herdar a salvação eterna. Ela falava, eu não consigo. Além de eu ser uma mulher que já tem meus pecados, ainda eu sou prostituta. Sou considerada a parte da sociedade. Mas algo havia mudado para essa mulher. Ela parecia estar entendendo o evangelho da graça, compreendendo que poderia descarregar o fardo, a culpa aos pés de Jesus, libertando-se então do peso imposto pela religião, pelos religiosos da época. Ela estava entendendo, ela falou, opa, eu estou entendendo, acho. Eu estou entendendo, esse é o Senhor, esse é o Salvador. Se Ele falou que eu posso levar esse peso para Ele, eu vou lá e vou derramar aos pés dEle. E ela estava entendendo já o evangelho, ela estava compreendendo, entendendo o evangelho de se derramando, entregando aos pés do Senhor Jesus, se entregando a Ele, libertando-se então do peso imposto. E eles ensinavam esse falso evangelho, irmãos, que infelizmente ainda hoje é ensinado, que você pode ser salvo se fizer o bem. E esse é um problema, meus irmãos. Isso é um problema. Porque por fazer o bem ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo, meus irmãos. Por fazer o bem ninguém vai ser salvo, porque olha só, o falso evangelho é esse, que você pode ser salvo se fizer o bem. Ou seja, eles ensinavam que somos salvos através das boas obras. A ideia é ser uma boa pessoa. Então, uma boa pessoa? Ah, eu sou. Eu acho que se Deus achar que eu mereço ser salvo, Deus sabe o que Ele acha? Ninguém vai ser salvo. Ninguém merece. Se nós for perguntar para Deus agora, quem daqui merece ser salvo, meus irmãos, ninguém merece de nós que estamos aqui na cidade de Treviso, em toda essa terra. Ninguém merece, todos pecaram. Todos, a palavra diz de Deus que todos pecaram, então ninguém merece. Só são salvos aqueles que creem em Jesus. Então, você pensa, eu não sei, talvez, se Deus quiser eu vou entrar no céu. Ele não vai querer. Sabe por que ele não vai querer? Porque não é por boas obras. Não, mas eu sou bom. Nunca traí minha esposa. Eu nunca roubei. Eu nunca matei. Eu nunca traí. Eu não traí mesmo. Meu Deus do céu. Pois é, lá no passado, no Antigo Testamento, a lei falava o seguinte: se for pegar traído, se for pegar traindo, o casal estão traindo, apedrejado. Novo Testamento, no ato, pegado no ato. Só conversa, tinha que ter testemunha, muitas testemunhas, não tinha foto, que ela ia ficar só e bater uma foto. Agora, no Novo Testamento, Jesus disse: se você pensar, você já pecou. Você já merece pedra. Se pensar, tanto para homem como para mulher. E do jeito que está hoje, meus irmãos, basta você dar uma roladinha aí no teu Instagram, sei lá no que, no Facebook, qualquer coisa ali. Se tu não vigiar, irmãos, já pecou. Nossa, mulher bonita. Ah, não. Ai, Jesus. E aí? Já pecou. Pensou, pecou. Já não merece. Mas então aí é falado isso, o falso evangelho traz isso. Eu sou uma boa pessoa, então eu mereço ir para o céu. Você pode sim ser uma pessoa boa, você pode sim fazer boas obras, você pode sim alimentar toda a África, se você puder e você tiver condições, pode. Mas você não pode entrar no céu. Mesmo fazendo tudo isso de bom. Porque não é por boas obras.
Você pode ter um currículo invejável de boas obras. Mas imagina você chegando no céu com o teu currículo. Estou aqui ilustrando, tá, meus irmãos? Não é assim, tá? Mas é só uma ilustração. Você chega no céu. Chegou lá no porteiro, tem um porteiro lá. O porteiro está lá, os anjos estão lá te esperando. Está lá o pessoal lá. Chegou o pastor Paulo. Chegou lá e falou, você chegou lá com esse currículo. Está aqui meu currículo. Opa, o currículo, hein? Desenrola aqui. Tocava na igreja, tocava, cantava. É isso, fiz aquilo outro. Olha aqui quanta coisa eu fiz. Que currículo, hein? Olha embaixo do currículo. Mas a marca aquele, o selo. O selo não tem aqui. O selo do Espírito Santo. Não está aqui o selinho nessa carta. Esse currículo não veio selado. Está aí o sangue de Jesus, deixa eu ver. Que boas obras, hein? Mas, felizmente, não vai entrar. Que não é pelas tuas boas obras, não é pelo teu currículo invejável, é pelo currículo de Cristo, é pela obra de Cristo. Então, se nós, irmãos, se focar nesse falso evangelho, que ensina que nós precisamos fazer algo bom para herdar o reino do céu, essa é a má notícia. A má notícia é essa aqui, ninguém vai entrar. Ninguém merece. Não há um sequer que mereça. E era isso que essa mulher estava entendendo. Ela estava entendendo agora que ela não merecia, porque os fariseus ensinavam que ela poderia merecer, mas ela estava entendendo, não mereço. Mas a boa notícia para essa mulher, e a boa notícia para nós nessa noite, que ainda, meus irmãos, que nós tenhamos um bom currículo. Só existe uma porta que leva para o céu. Só existe uma chave que pode abrir aquela porta. Só existe um caminho que leva para o céu, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É só Ele. Ele é a chave. Ele tem o currículo que nós não temos. Ele sim conseguiu cumprir tudo. Ele é perfeito. Nós não. Então por isso nós precisamos crer. E essa mulher agora recebe essa boa notícia, a notícia do Evangelho, essa boa notícia dessa noite que você está recebendo. Que não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa se você está cansado, está cansado. O fardo está pesado. A culpa do pecado está te cansando. A consciência está pesando. Essa noite ele diz, vem a mim que eu vos aliviarei. Aleluia. As boas obras, irmãos, serão consequências da nossa salvação. A palavra diz que Ele preparou boas obras de antemão, antes da fundação do mundo, para que eu e você andássemos. As boas obras são válidas depois que nós se arrependemos e cremos em Cristo. Aí essas são boas obras. Mas antes disso, eu falei domingo passado e eu repito, é o que a palavra de Deus diz, que as nossas boas obras para Deus é como trapo de imundície. Trapo de imundície. Seria uma faixa enrolada num defunto, que ficou lá anos. Imundície, tem mau cheiro, não é bom. Trapo de imundície era o que hoje as mulheres usam nos dias aqueles, 7 dias. É um sangue, que tem lá um sangue, mas que sangue é aquele? Se aproveita, não se aproveita. É um sangue estragado, um sangue podre, um sangue que tem que jogar fora. Cheira mal. Não é um sangue perfeito, o sangue de Cristo. Então é como trapo as nossas obras perante Deus para chegar. Essa mulher estava entendendo que por mais que ela fosse pecadora, por mais que ela fosse como uma prostituta tida naquele lugar, ela estava no lugar certo, com a pessoa certa, com a chave certa, com o momento certo, que era Cristo. É só Ele que pode nos salvar, é só Ele que pode dar nova vida para nós. Então, meus irmãos, as boas obras são consequência desse encontro com Jesus. A consequência da nossa salvação é essas boas obras. Agora podemos ver então nessa cena, meus irmãos, o resultado desse alívio que essa mulher está recebendo então. Era um choro que misturava arrependimento, gratidão pelo perdão. Esse era o choro dessa mulher. A culpa que atormentava ela agora estava sendo substituída, irmãos, pela misericórdia de Deus. A culpa que ela tinha e que ela carregava agora foi tirada. E agora que foi colocada sobre ela foi graça, foi misericórdia. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo estava sobre ela. Era isso que estava sendo derramado sobre ela. E o sentimento de culpa, meus irmãos, surge quando nós percebemos que estamos em falta diante de Deus. Sentimos a nossa consciência pesar, mal-estar pela situação. E a culpa pode ser resolvida de duas formas. A primeira é abandonar os princípios morais de Deus. Mas isso não foi o que aquela mulher fez, não. Mas muitos abandonam. Abandonam os princípios de Deus.
Quando a consciência começa a pesar. Ou tento suprir de outra forma. Tento suprir, quem sabe, dando uma oferta mais alta esse mês. Eu dei uma oferta lá na igreja, mas foi só 200. Como eu pequei essa semana e o negócio... Eu vou dar 400 mês que vem, Deus. Tá, Jesus? Eu vou dar para compensar esse pecado aí. Não adianta. Glória a Deus. Está dando uma oferta e o reino de Deus vai aproveitar, vai fluir. Vai ser usado para a glória dele. Mas para a pessoa não adianta de nada. É simplesmente um peso na consciência que não resolveu. Agora essa mulher, ela abraçou o segundo modo de eliminar a culpa, que é a misericórdia e a graça que vem de Jesus. E Paulo fala isso, como Paulo diz lá em Romanos 5:20, olha o que ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquela mulher ali estava experimentando essa graça proveniente de Cristo. A sensação de alívio dela era tão grande que ela correu aos pés de Jesus para agradecer. E a pergunta é: e você? Ainda tem carregado um fardo pesado da culpa? Ou já descarregou esse fardo aos pés de Jesus? Pense bem. Essa noite é a noite da oportunidade de deixar esse fardo aos pés de Jesus. Lucas 7,39 diz assim: ao ver isto, então o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta. Saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é uma pecadora. O fariseu ali se sentiu ofendido com a presença daquela mulher, com certeza. Provavelmente ele estava enojado ali naquele momento, por aquela situação. Provavelmente ele estava assim, perplexo com aquilo que estava acontecendo. O fariseu então faz o julgamento que nós falamos lá no início, olhando para Jesus e falando assim: não, se verdadeiramente ele fosse filho de Deus, ele saberia que essa mulher é imunda. Essa mulher é uma pecadora que está ali lavando os pés dele, chorando os pés dele, mas isso aí não vale nada. E é o que eu falo, e falei semana passada e falo de novo, é o que o mundo diz do crente, do cristão verdadeiro. Isso aí não valia nada. Ixi, Jesus soubesse mesmo quem ele é, Jesus nem deixava entrar na porta da igreja. E glória a Deus que ele sabe quem nós somos, meus irmãos. Ele nos conhece muito bem. Glória a Deus por isso. Mas esse homem religioso olhou e falou assim: não, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava nem encostar no pé dele. Muito menos pegar esse perfume, vai saber como é que ela comprou esse perfume aí. Agora está derramando os pés de Jesus. Vai saber esse cara aí, ó. Antes era traficante, antes era bandido. Essa mulher era prostituta, agora é crente, agora é santa. Não é assim. Glória a Deus. Reconheceu o Evangelho, reconheceu o Cristo e a nova vida, a nova oportunidade. Por isso que a palavra diz que ele veio para os doentes. Que o são não precisa de médico. Aquele que reconhece que está doente, ele reconhece Cristo como seu Salvador. Ele reconhece que a sua saúde, que a sua doença é para a morte. Então essa mulher agora vê agora o Evangelho de Jesus, mas esse homem agora olha para Jesus e fala: não, acho que ele nem profeta é, ele não é nada da parte de Deus, porque se ele fosse mesmo, ele saberia que ela é uma pecadora. Que ela é uma pecadora e está tocando nele. Então a perspectiva dele aqui era realmente demonstrar, trazer dúvida, ou colocar dúvida, ou tentar pegar Jesus de alguma forma ali, para dizer que Jesus não era o Filho de Deus. Mas glória a Deus, meus irmãos, que enquanto muitos tentam duvidar, enquanto muitos batem nisso, muitos desvalorizam isso, muitos como eu e você ainda acreditam que existe e que Jesus é vivo, que Ele vive e reina sobre todas as coisas, que Ele é um Deus soberano, que continua sendo um Deus forte, um Deus que pode todas as coisas, um Deus perdoador, um Deus misericordioso. Ele duvidava, mas ela acreditava. Olha só o que está escrito então, Lucas 7,40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, nós não sabia até agora o nome desse cara, agora sabemos, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Verso 41, Jesus continuou: certo credor tinha
2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia só 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Agora, qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Jesus então contou essa parábola que ilustra a situação então deste fariseu, cujo nome agora sabemos que é Simão. Nessa parábola aqui, Jesus fala sobre 2 devedores, então, um devia 500, outro devia 50. E Jesus fala para esse homem agora: peraí, eu vou te explicar uma coisa, Simão. Ela está aqui chorando, ela está aqui secando os meus pés com o cabelo, ela está aqui derramando esse perfume valioso. Quem sabe Judas estava lá, né? Estava, de certeza. Falava disso que ele foi o que murmurou e reclamou. Não, isso aí dava para sustentar um monte de pobre. Esse perfume aí, ó, desperdício. E ele disse: não, os pobres vão ficar com vocês o resto dos tempos. Vocês podem ajudar os pobres. Mas eu não. Eu daqui a pouco já estou saindo daí. Já estou partindo. Mas agora, meus irmãos, então, esse homem, ele julga Jesus, mas Jesus conta essa parábola para ele. Essa historinha. Você imagina, um me devia 500, outro devia 50. Aí o seguinte, esse Senhor perdoou os dois. Qual vai ser mais grato? Quem terá maior gratidão por esse Senhor? E o Simão julgou bem, ele falou, Jesus fala, julgou bem, entendeu a parábola? Que bom. Claro que aquele que foi mais perdoado. Imagina, tu tem uma dívida de 500 mil, o outro tem uma dívida de 50 real. O de 50 real nem é só 50 pilas. O de 500 mil, eu falo, cara, esse cara me perdoou muita coisa. Eu não tinha nem como pagar essa dívida. Os dois tinham uma dívida. Agora então Jesus mostra essa parábola para eles, meus irmãos, e traz aqui para nós o entendimento sobre essa ideia de como essa mulher havia entendido então o Evangelho. E aqui, irmãos, fica evidente então esse contraste entre a mulher pecadora e Simão. Fica esse contraste aqui para nós entender. Nos tempos bíblicos, então, meus irmãos, era comum os anfitriões oferecer água quando os convidados chegavam para lavar os pés. Eles andavam de sandália, então sujavam muitos pés, estradas de poeira. Então o anfitrião oferecia água para lavar os pés. O anfitrião também, além de oferecer essa água, ele também oferecia assim como uma cortesia, demonstrando assim respeito. Ele tinha outras coisas que ele oferecia, mas aqui Simeão não ofereceu água. Porque quando essa mulher fala que ela lavou os pés de Jesus, está trazendo a ideia aqui que era para Simão aqui ter feito isso. Ter deixado uma água preparada, ali para lavar os pés de Jesus. Então a palavra diz que ela não somente lava os pés, mas ela seca os pés de Jesus também com seus cabelos. Ela molha com suas lágrimas. Ela agora vai então, e aqui dando continuidade no texto, fala assim no verso 45, olha só. Você não me recebeu com um beijo na face. Desculpa, eu vou ler o 44, acho que eu não li, né, meus irmãos? Acho que eu passei aqui. Ou li? Não li, né? Não, então vamos lá. 44 diz assim, ó. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. E aqui nós vemos esse contraste evidente, então, meus irmãos. Tudo que aquele homem precisava fazer para receber Jesus, ele não fez nada. Ele não demonstrou nada para Jesus. Tudo isso, ele não demonstrou um respeito, cortesia por Jesus. Enquanto a mulher derramava as lágrimas e enxugava com os seus cabelos os pés de Jesus, ele não fazia nada disso. E Jesus falava assim: você devia ter beijado minha face. Que o cumprimento para uma pessoa querida que chegou na tua casa era um beijo na face. Tu não fez isso, mas porém ela
Não está beijando minha face, ela está beijando meus pés. Olha só o quanto ela tinha entendido quem era que estava ali. Ele fala, você devia ter ungido minha cabeça com óleo. Um outro sinal de hospitalidade, que geralmente era reservado aos convidados importantes. E o óleo tinha um valor simbólico aqui, mas também um valor prático, representando alegria e honra. Então esse cara, Simão, verdadeiramente não honrou quem estava na casa dele. Não honrou Jesus. Então nós precisamos honrar Jesus, meus irmãos. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Trazer essa honra para dentro da nossa casa. Mas ele não honrou. Simão não ungiu a cabeça de Jesus, ou seja, ele não considerava Jesus digno desse tratamento. A mulher, por outro lado, então ungiu os pés de Jesus com perfume. Um ato aqui de grande valor, demonstrando ainda mais reverência e amor sacrificial. A diferença então de comportamento entre os dois revelava aqui o que havia em seus corações. No coração desse homem, uma intenção de confrontar Jesus. No coração dessa mulher, uma intenção de adorar a Jesus. E a intenção muda tudo, meus irmãos. A tua intenção muda. Se a tua intenção muda, muda tudo. Essa é a noite que o Senhor está preparando para mudar a intenção do teu coração e do meu coração. Se ainda não mudou, eu tenho certeza que Ele vai mudar. Então esse homem não tinha intenção de adorar o Senhor, mas ela tinha. Simão via-se como um justo diante de Deus e não reconhecia Jesus como o Messias. A mulher, por outra vez, meus irmãos, por sua vez, então, ela estava arrependida. Humildemente se prostrava diante de Jesus, pois nele encontrou perdão e paz para um coração aflito. Ambos precisavam de um credor. Ambos precisavam de um que perdoasse sua dívida. Ambos precisavam. A diferença é que a mulher tinha plena consciência da sua condição, enquanto Simão permanecia cego perante Jesus. Jesus estava ali. O credor estava ali, pronto para perdoar a dívida dele. Mas ele estava como que disse, eu não te devo nada. Isso aí é uma prostituta. Isso aí é escória, isso aí não vale nada. Eu sou bom. Então tem que perdoar o que ela te deve. Mas eu não te devo nada. Enquanto ele pensava assim, essa mulher se prostrava aos pés de Jesus. Ela permanecia assim, adorando ao Senhor. Enquanto ele estava longe do Senhor. Perto e longe ao mesmo tempo. Ou seja, é possível, meus irmãos, respeitar o cristianismo, acreditar em Deus, frequentar uma igreja, viver conforme os princípios morais judaicos cristãos e ainda assim não amar a Deus. Está ali, está presente, Jesus está junto, estamos aí e tal. Eu respeito, acho legal, Deus é um só, tal, mas não ama a Deus. Porque o amor a Deus, irmãos, ela demonstra ação. O amor a Deus, nós vimos que demonstrou ação na vida dessa mulher. Os dois personagens aqui ilustram a maioria daqueles cristãos, aqueles que se dizem cristãos. Simão ilustra aquele que se acha que é bom diante de Deus, porque segue regras morais, que é um cidadão de bem e por isso merece ir para o céu. Costuma ser um crítico daqueles que não se enquadram muitas vezes nesse padrão moral. Agora a mulher aqui ilustra todo aquele que reconhece que é pecador e carece desesperadamente de um Salvador. Ela ilustra todo o genuíno cristão, meus irmãos. Todo aquele que foi tocado e foi regenerado pelo Espírito Santo, vindo a se arrepender de seus pecados. 47 diz assim: por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Jesus conclui aqui, meus irmãos, com sua comparação entre os dois. Ele afirma que essa mulher amava muito a ele. Não porque literalmente não tinha pecados, ou porque Simão não tinha pecados também, mas porque tinha mais consciência desses pecados. Os dois tinham pecado, os dois tinham uma dívida. Os dois tinham uma dívida que nenhum dos dois conseguiria pagar. Mas ela tinha consciência de quem era o credor. Ela teve a consciência de que não, só esse aqui pode pagar. Só esse aqui pode me perdoar. Só esse aqui pode me redimir. Só esse aqui pode transformar e tirar esse fardo pesado das minhas costas.
Ela tinha consciência então dos seus pecados. Por outro lado, esse homem aqui se achava justo. Pouco demonstrava o seu amor para com Jesus. Então a mulher expressava o seu amor por Jesus porque tinha consciência do quanto ela havia sido perdoada. Ela sabia de seus pecados. Ela sabia o peso da culpa que ela carregava e agora o perdão que ela estava recebendo e mudando a sua vida. Já o homem não tinha a mesma percepção. Por isso que Jesus disse, como eu falei antes, os sãos não precisam de médico, sim os doentes. E eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Como eu falei, não que aquele homem realmente fosse justo, mas ele se achava justo. Quando você foi no médico a última vez? Você lembra ou não? Eu faz 1 ano. Ele me deu uma bateria de exame, eu peguei os exames, eu olhei no Google. Só, tá alto aqui, deixa eu ver, Google. Ok, Google. DHDL, uma coisa assim. Eu acho que é colesterol. Eu li, mulher do Google, esse colesterol pode te dar infarto, esse colesterol é ruim, esse colesterol não sei o quê. Eu falei, tá bom então. Faz 1 ano, eu não fui no médico de novo. Tem que ir, né? Negligência. Mas quando você vai no médico? Quando você sabe que está doente? Porque eu te perguntei quando foi a última vez. Por que eu não fui mais lá? Porque não me deu mais nada. E a vida segue, meus irmãos. Nós vamos trabalhando e vamos cuidando das coisas e daqui a pouco... fiquei ruim. Uma tontura. Uma fraqueza. Dor no braço. Aí tu toma um remedinho, tenta passar para outro dia, mas no outro dia não dá, e vai mais uns 2 dias. Sou obrigado a ir para o médico. Porque estou doente realmente. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele não veio para o são, porque se você acha que está são, tu não vai. Você precisa reconhecer que você está enfermo, e você precisa de um médico, e o médico é Jesus. É isso que ele está falando, ele não veio para os sãos. Ele veio para aquele que reconhece que ele é o médico, que pode curar a nossa maior enfermidade, que é o pecado. Só ele pode curar, só ele pode nos deixar são, só ele pode transformar como transformou a vida dessa mulher. Então, no entanto, meus irmãos, esse homem era tão pecador quanto ela. Deus estava dizendo que somente aqueles que reconhecem os seus pecados, se sentem tristes, de fato se arrependem, realmente esses são perdoados. Tanto quanto somente aqueles que sabem que estão doentes, como eu falei, procuram um médico. Jesus aqui estava mostrando a Simão o profundo amor que aquela mulher arrependida estava demonstrando para ele. Suas lágrimas, seus beijos, seu perfume, era demonstração pública de afeição. Ela tinha consciência de quanto fora perdoada, e por isso demonstrava essa gratidão. Esse amor não era a causa do perdão. Ela não amava Jesus para esperar que Jesus perdoasse ela. Ela não foi lá quebrar aquele frasco para falar, tomara que Jesus me perdoe, eu vou lá. É a última chance minha. Não, ela estava fazendo isso porque ela já tinha sido perdoada. Era uma consequência do perdão. Era isso. O perdão de Deus é gratuito. Ela não estava pagando para ser perdoada. Nós não precisamos fazer nada, meus irmãos, para merecer. É fruto da graça e da misericórdia de Deus. Basta estender as mãos vazias para Cristo. É isso. As mãos vazias. Fala, Senhor, nada tenho, mas preciso do Senhor. Como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Com as mãos vazias. Com enfermidade. Tocou nas vestes de Jesus. O perdão então é gratuito. É declarar, meus irmãos, a sua necessidade de um Salvador. Assim então a consequência desse perdão gratuito demonstra gratidão, é demonstrado em gratidão. O amor perfeito em ações práticas. Aqui nós temos uma importante lição. Meus irmãos. Eu estou quase me encaminhando para o final aqui. Quando nós reconhecemos nossos pecados e arrependemos, recebemos o perdão, nós somos gratos por essa paz que excede todo o entendimento, por essa paz que recebemos, e nós respondemos com o quê? Com amor, que por sua vez se expressa por meio de boas obras. Aí sim, se expressa na prática. Aquela mulher estava tão grata por aquilo que Jesus estava fazendo, por aquilo que Jesus representava, que ela não olhou para os obstáculos, como eu falei, que o impedia de ir lá adorar ao Senhor. Ela foi. Ela não olhou para o vento, ela não olhou se estava calor, se estava muito frio, se ia chover, se dava tempestade. Ela falou, eu vou. Jesus vai estar lá e eu vou lá. Vou lá na casa do fariseu. Mas o fariseu, vai no fariseu. Não, eu vou lá. É lá que Jesus está, é lá que eu vou.
Ela enfrentou então todo o falatório, ela enfrentou porque ela tinha tamanha gratidão. Ela enfrentou porque ela amava Jesus realmente. E ela faria com certeza qualquer coisa para demonstrar esse amor. E será que nós faríamos isso? Para demonstrar um amor que nós temos pelo Senhor? Enquanto não houver, meus irmãos, mais amor em nosso coração para com Deus, nós não faremos mais por Ele. Esse amor precisa aumentar de glória em glória, de dia em dia. Não pode desfalecer, esse amor não pode esfriar. Eu costumo falar que é que nem um casamento. No começo é só amor. Depois aí vai diminuindo. É que nem um negócio de lanche, quando lança recém o lanche. Tu vai lá, é uma pizzaria, começou agora, tu vai lá, as pizzas top, cara. Aí o recheio dessa grossura. É comida de outro nível. Aí tu vai ali 6 meses, não. Aí já não passa mais a pizza, já... Não, a calabresa já não é mais a mesma, já é outro trato. Nosso casamento é assim, nós precisamos renovar todos os dias, colocar os ingredientes de novo. Começou com um ingredientezinho top, volta para os ingredientes top. De vez em quando, claro que a gente vai desleixando. Não, isso aqui está mal passado. Não, vai mal passado assim mesmo. Deus. Quer comer, come, se não quer. Não, meus irmãos, de vez em quando nós precisamos retornar de novo ao primeiro amor. E é isso que Cristo está mostrando aqui. É isso que Ele está mostrando aqui. Essa mulher estava no primeiro amor. E nós precisamos assim também voltar a esse primeiro amor. Nós jamais podemos esquecer dessa verdade, meus irmãos. Ainda que muitos zombem da nossa fé. Essa é uma grande verdade, irmãos. Embora o mundo zombe intensamente dos sentimentos religiosos que temos, ainda permanece a grande verdade, que amar é o segredo de realizar. Se não amar, tu não realiza nada. Amar é o segredo de realizar. O coração precisa amar a Cristo. Caso contrário, nossas mãos vão se cansar. Você está fazendo pela força do braço, tu vai cansar. Nós precisamos amar realmente a Cristo. Senão não permanecemos, irmãos. Eu tenho muito tempo de caminhada com Cristo e eu sei como é que é. Eu sempre sou devagar e sempre, você já me conhece. Pastor, é devagar, mas estou ali sempre. E quantos que eu vi, meus irmãos, nesse meu tempo de caminhada com Cristo, de começar correndo, uma loucura. E pouco tempo desfalecer porque estava na força do braço. Não era no amor, não era em Cristo, não era aquela coisa em paz, era aquela coisa que, sabe, estava na força do braço. O nosso sentimento, então, meus irmãos, precisa estar envolvido no serviço de Cristo. Caso contrário, a nossa obediência logo acabará. O crente que trabalha e ama será sempre aquele que fará mais na vinha de Cristo. É como a frase que nós elaboramos aqui para nortear os nossos ministérios da igreja: amar é servir. Ou seja, se você ama, você serve. Não tem como. Geralmente usa amar e servir. Não. Servir é a consequência do amor. Se você não ama, você não vai servir. Você vai trabalhar. Vai trabalhar, quem sabe na força do ódio. Até o braço cansar. Mas servir realmente... Então, se você ama a Cristo, você precisa servir Ele, porque é impossível, meus irmãos, falar que ama a Jesus, sem que este amor gere em mim um intenso desejo de servir a Jesus e ao próximo. E a pergunta: você verdadeiramente o ama? Avalie então sua vida na prática. Para quem você vive? Para si mesmo ou para Jesus? Se a sua vida gira em torno de si mesmo, dos próprios objetivos e sonhos, que nada tem a ver com os planos de Deus, eu sinto lhe informar, você ama mais a si mesmo do que a Cristo. Se você tem uma vida dedicada a Ele, se você procura viver em obediência e serviço ao seu reino, provavelmente você o ama de verdade. E aqui eu finalizo. Verso 47. Diz assim: Por isso afirmo a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em
em paz. O amor dessa mulher, meus irmãos, demonstrava aqui que estava enraizado em Cristo. E eu finalizo aqui. Enraizado de certeza que seus pecados foram perdoados. Ela tinha certeza que aquele fardo que ela carregava, aquela culpa, agora Jesus já tinha aliviado tudo. Agora ela leva essas palavras de Jesus. Era uma experiência que ela aqui estava levando do encontro verdadeiro com o Mestre. Os seus pecados estão perdoados, a sua fé salvou você, vá em paz. Por pior que tenha sido a vida daquela mulher, absolutamente todos os seus pecados haviam sido perdoados. Todos os seus pecados. E quando a gente fala de todos os pecados, meu irmão, é difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque a gente pensa que Jesus perdoou só os pecados do nosso passado. Ou Ele perdoou o pecado do teu presente hoje. Mas se verdadeiramente você foi salvo, você crê em Cristo, você foi perdoado até do pecado que você vai pecar amanhã. Tudo. A obra dele é completa. Ou você acha que amanhã você vai pecar e ele vai falar, ai, pai, vou ter que ir para a cruz de novo. Fulano pecou. Ah, não acredito? Não, acredito, eu não sabia. Eu morri na cruz, fui crucificado, o sangue da... Mas tem que subir na cruz de novo, porque agora ele pecou. Não, já está salvo, o pecado está pago. O pecado está pago. Nós precisamos sim voltar em oração e se arrepender todos os dias para Cristo, mas Ele já pagou. É isso que essa mulher entendeu. A vida dela havia mudado, o passado, o presente e o futuro dela era outro. Quando nós cremos em Jesus, o nosso passado, mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Ele fala que do pecado do passado Ele não se lembra mais. Você tem um presente que é o hoje, viva o hoje para Cristo. E amanhã nós temos um presente maior, que é o futuro, que é viver para Cristo. É que Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Se morresse, céu, está com Cristo. Os problemas dele literalmente acabavam. Mas o viver para mim é Cristo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O presente dessa mulher foi transformado. Seu futuro agora é glorioso, está garantido. E esse princípio deve estar cravado em nossas mentes e nosso coração, meus irmãos. A única maneira de tornar um homem santo é ensinar ele a pregar sobre o completo e gratuito perdão por meio de Cristo Jesus. Eu quero te convidar, nós estamos adorando, eu quero adorar com você. Cadê o meu microfone? Está aqui. Eu quero adorar com você nessa noite, com alegria. Eu quero que você adore aquela primeira canção que nós cantamos hoje, com alegria, porque é isso que Jesus espera de nós. Claro que Ele espera as lágrimas, mas Ele espera a nossa alegria também, a alegria da salvação. Ela precisa estar viva em nossa alma. Ela precisa estar viva todos os dias dentro de nós. Pode finalizar. Ela precisa estar viva dentro de nós. Ela precisa estar viva todos os dias.